Olá, hoje estou gravando mais esta live e hoje nós vamos falar das boas-vindas da nossa vacina, né? Vacina que já era para ter chegado há 2 ou 3 semanas atrás. Há de convir que vários países já vêm há 2 semanas, uma semana já vacinando a sua população. Mas aqui no Brasil é o problema de um presidente que não queria que a população vacinasse. E por uma simples razão. O presidente não queria vacinar o povo para que ninguém isse às manifestações contra ele. Porque se for as manifestações como vai tirar ele. Porque ele já demonstrou que ele não tem capacidade de governar, ele não tem projeto de governo, ele não tem programa de governo, ele é um vaidoso, ele é um psicopata e não sabe o que está fazendo lá no Palácio do Planalto. Mas antes, eu gostaria que você, ouvinte, curtisse aí a minha página, né? E desse aquele joinha lá no sininho. Mas nós temos que dizer um pouco da verdade. Ela é um pouco longa, que é uma matéria que saiu hoje, né? Uma matéria muito longa das travessuras, das imbecilidades, das bobagens, né, que foi feita, transcrita do jornal É o País, né? E foi uma matéria tão bem feita que eu resolvi fazer uma live dela. Olha só. Ela começa dizendo o seguinte: sandismo de Bolsonaro com a vacina chega ao limite da loucura, né? E quem disse isso foi por João Arias. O presidente é um caso único no mundo em meia tragédia que vive. Ele adora a tragédia, adora a morte, adora a miséria. Chegou a caçoar de quem toma vacina, dizendo entre gargalhadas que as pessoas vão virar jacarés. Você já pensou que presidente mais imbecil? O cara toma vacina e vira jacaré. Enquanto o mundo inteiro sonha com a vacina como a única solução para sair do pesadelo em que vivemos, o presidente Jair Bolsonaro zomba dela publicamente. Ele fica zombando da epidemia. Eu tô com Covid, eu tô papapá. Aquelas piadas mais insanas, aquelas piadas que envergonham a nação brasileira, né? Assim como no início da epidemia, ele iria dizendo que era apenas uma gripezinha, que já faz quase 2.000 mortes. Agora ri da vacina com seu sandismo habitual, que parece gozar com a dor das pessoas. Acaba dizendo que não haverá vacina suficiente para toda a população. É um dever do Estado ter a vacina. Por que você não quer vacinar? Você vai ter um impeachment, porque você é simplesmente um homem incorporado pelo crime. Você está aí num governo juntos com miliciano, a sua família maluca e corrupta, e simplesmente gosta da questão errada. Você não tem capacidade de estar na presidência da República. Além disso, acrescentou: não faz falta porque
a epidemia está acabando. Aonde que a epidemia está acabando, Bolsonaro? Ele não entende que o mundo inteiro está preocupado porque, segundo a onda da Covid-19, já chegou com uma violência de 70% a maior. E ele fica dando risada com esse maluco do ministro da saúde dele, que é um general que não entende bufulufa nenhuma da questão técnica da saúde, não é médico, não entende nada, ele não sabe o que é uma cibalena. Está ocupando o Ministério da Saúde. Sai fora daí, ministro. Volta lá para o seu quartel. Para de envergonhar o Brasil. Você sendo chacoteado, você sendo desmentido, você sendo simplesmente envergonhado do Brasil, chamado de mentiroso. Você é um mentiroso. Todo mundo sabe que você... E esse seu presidente usa as redes sociais para uma única coisa, para difamar as pessoas, caluniar, usar fake news e mentir. É isso que vocês fazem, né? Além disso, acrescentou, não faz falta porque a epidemia está acabando. Ele não entende que o mundo inteiro está preocupado com a segunda onda, que já chegou a 70%. Eu já até li, né? E estou repetindo para o cara entender. E o pior do presidente brasileiro é que, quando o mundo está em pânico com o crescimento da epidemia, que está amargando o fim do ano em que todos nós sempre desejamos um ano melhor, ele só continua negando a evidência, com até se concedeu a liberdade de fazer piadas homofóbicas sobre a vacina. Ele é um único no mundo em meio à tragédia que vivemos. É um presidente que envergonha nem só os brasileiros, mas envergonha o mundo. Um imbecil que não sabe aonde está lá por sua ganância, por corrupção e para amanar o crime dos seus filhos e de sua esposa. Todos sabem que eles apontavam crime dos outros, viviam apontando o dedo para os outros, sentando em cima do seu rabo e mentindo, caluniando. Chegou a caçoar de quem toma a vacina, dizendo, entre gargalhadas, que nascerá barba, mas nas mulheres, né? Nascerá barba nas mulheres, que os homens vão começar a falar fino, ou que pessoas vão virar jacaré. Isso é piada de um presidente falar nas redes sociais. Eu vou repetir, chegou a caçoar de que tomar a vacina, dizendo em gargalhada, aquela gargalhada desastrosa de doido, né, de psicopata, né, Frankenstein não tem uma risada mais bonita do que aquela risada dele, né? Gargalhada que nascerá barba nas mulheres, que os homens vão começar a falar fino e que as pessoas vão virar jacaré. Isso é piada para um presidente dizer em redes públicas? Toma vergonha. Saia desse palácio. Você está envergonhando o Brasil. Você está simplesmente quebrando, entregando as nossas riquezas. Você, até agora, não fez nada para o trabalhador. Você não está aí para a morte de ninguém. Você não está aí para o desemprego de ninguém. Você não está aí simplesmente para a miséria e a fome do povo brasileiro. Você simplesmente está aí junto com esse seu ministro do planejamento para enriquecer os banqueiros, o latifúndio,
os bilionários com B e fazer só para os ricos. O que você até hoje fez para os pobres? Não vem falar dos R$ 600 que você passou, que aquilo foi o Congresso Nacional, né? E continua, né? As piadas do Bolsonaro é tão... que Bolsonaro carece completamente, não apenas de empatia com a dor alheia e com aqueles que sofrem, já não é um mistério. Ele vai além, aponta parecer simplesmente insensível às lágrimas das pessoas. Isso está levando não poucas psiquiatras pensar que se acumulam nele vários problemas do tipo psíquico e até de psicopatia, que o tomaria alguma inviável para dirigir o país, né? E continua. É lamentável. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acusou publicamente de mentir a nação, o que qualquer país civilizado seria motivo retirá-lo do cargo. E não é que minta todos os dias, que tenha feito de mentira uma de suas armas de defesa. Ele mente para se defender. E é aquele ditado: quando a pessoa não tem argumento, ele começa a mentir. E uma mentira vai mentindo, vai virando aquela roda de mentira, assim como o Bolsonaro fala, e não para de mentir. E ele tem mais uma outra coisa. O Bolsonaro, como ele não tem argumento, ele parte para agressão. Quando mais ele perde a questão da argumentação, ele começa a gritar. É o tipo da pessoa incapaz. Ele não tem capacidade para ser presidente da República. Bolsonaro, como um obsessivo, segundo os analistas políticos, hoje tem apenas duas preocupações: salvar os seus filhos, a família das graves acusações de corrupção e se reeleger em 2022. E o gado está aí batendo palma. O gado parece que quer o azar, a morte do povo brasileiro, a fome do povo brasileiro, o desemprego do povo brasileiro. Eles querem isto: enriquecer 300 ou 400 pessoas no Brasil. Hoje no Brasil não tem 300 bilionários com B. Hoje não tem 1 milhão de ricos e uma classe média caindo. E eles fazem bem feita a classe média porque eles embarcaram em fake news, em mentiras, em calúnia, e simplesmente a Globo levou bilhões e bilhões para satanizar o Partido dos Trabalhadores, a Dilma e Lula. Está aí pagando o preço caríssimo. E se Bolsonaro continuar, você pode preparar, meu compadre, que nem enterrado você vai ser. Você vai ser comido por urubu. O urubu vai comer você, porque ninguém vai enterrar. Não vai ter hospitais, não vai ter SUS, não vai ter nada, já não está tendo. Ele acabou com tudo. O que esses miseráveis desses bilionários querem? Acabar com o SUS, acabar com as redes públicas hospitalar, para simplesmente os bilionários fazer hospitais para curar ricos. Porque o pobre não tem condições de comprar uma cibalena. Se dá vontade de chorar, é lamentável. Enquanto isso, e para que se blindar contra o impeachment, está sendo criado uma couração de defesa que engloba todas as forças de segurança do Estado. Aí quero falar para as três Forças Armadas.
Vocês param com esse nepotismo. Vocês colocaram 250 militares na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto. Sem capacidade, sem condições técnicas nenhuma, simplesmente para comer o erário público. Esses militares, vocês, 3 das Forças Armadas, cria vergonha e tira essa militarização do governo. Está acabando com a nação. Tira esse Pazuello. Esse homem não sabe o que é cibalena, cibazol. Não sabe o que é uma doprasia. E quer ser ministro da saúde. Ele disse que não era o bom para armazenar coisa e tal. Não comprou seringa. Então, com muita humildade, os 3 generais das Forças Armadas comandantes limpa essa esplanada dos ministérios com essa militarizada, sem prática, desqualificados, sem saber o que faz, simplesmente comendo o erário público. É a hora de vocês tirar agora. Porque Bolsonaro simplesmente é o governo da família. É o governo da família dele. E os ministros deles, que está lá com ele, encheu a esplanada no puro nepotismo. Só nepotismo. Pessoas incapacitadas, pessoas que não sabem o que é a questão pública, não sabem o que é gestão pública. Está lá todo mundo comendo salário alto e não fazendo nada, e o país entrando na lama. Enquanto isso, para se blindar, né, que já foi falada, e vou resumir aqui. Ou um obscuro deputado federal tortura e se acusou a ditadura. Foi por perdido tempo torturado, já que o que deveria ter feito era simplesmente matar. Os sentimentos de Bolsonaro desaguam sempre no culto às armas, no ódio, a democracia e no desprezo pela liberdade. Todos ingredientes dos velhos caudilhos, né? Ele é filho da desgraça, gosta de matar e da morte e da miséria. Há quem tema que Bolsonaro, incomodado com as instituições independentes da República, esteja cansado de ter que harmonizar seu governo com elas. A crescente desconfiança em relação aos demais poderes do Estado, que ficou clara em suas turbulentas relações com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso, os quais desejaria ter seus pés e que já ameaçou fechá-los, revela que sua própria essência de político é ter um poder absoluto com as instituições aos seus pés. É um ditador. Nasce daí, nos analistas políticos, e o temor de que as forças democráticas não se unirem em 2022, tirá-lo do poder. Seu segundo mandato poderá ser muito mais autoritário e ele poderia aproveitar para dar o golpe com o qual sonha desde a chegada ao poder, sem perceber que na política não se pode trabalhar com os quartéis. Quartéis é para cuidar da água, da terra e do ar. Militar não é para cuidar de poder, da questão de gestão pública, não.
Se fosse assim, a gente criava um quartel só para ensinar, certo, militar a governar, para ser prefeito, ser isso, ser administrador. Não é o caso. Militar, cai fora. Vocês cuidam dos seus afazeres. A política é a arte do compromisso e conjugar a liberdade diferentes instituições. Caso contrário, é a morte da democracia. O Bolsonaro sempre foi alérgico a mediações e sabe conviver com o diálogo. E não sabe conviver com o diálogo. Ele não tem diálogo, não. Ele acha que ele é o bambambam, né? Burrão, imbecil, crocodito, não sabe o que é. Ele não estudou nada, não leu um livro. Com tudo isso, se começa a pesar que o presidente continua em seu atual mandato a boicotar abertamente as instituições, com a essência da empatia com as dores da nação, trancando seu labirinto de autoritarismo e mentindo, como até agora. As outras instituições democráticas deveriam começar já a buscar uma forma de retirá-lo de um poder para o qual, nestes primeiros 2 anos de mandato, está se revelando totalmente incapaz, causando um caos ao seu governo negacionista em todos os aspectos. Todos os aspectos do governo dele acabou. O Brasil é maior que seus políticos. É um país que merece respeito e não pode estar nas mãos de uma pessoa humilhar todos os dias o seu povo, que mente com a maior desenvoltura, que não é capaz de organizar a economia, que ignora os problemas estruturais do país. Um presidente que zomba dos direitos humanos, que mente com maior descasos e continua a caçoar do racismo estrutural de quem o país anda sofrendo, bem como dos direitos da mulher, e que não demonstrou um só instante um sentimento de compaixão com a perseguição aos diferentes e a todos aqueles que é o capitalismo insensível, está arrastando todos os dias para a pobreza, a fome e a violência. É isso que Bolsonaro está fazendo. Portanto, meu amigo, agora é hashtag fora Bolsonaro. Ruas, vamos tomar as vacinas e vamos todos para as ruas. Tirar um débil mental que não há condições antes que mate esse povo. Na fome, no desemprego e na miséria. Isto é o que vai ocorrer. Muito longa, mas vale a pena você ouvir. Um abraço a todos.